Primeiramente, gostaria de justificar a ausência da professora Vládia. Ela está em reunião na AGU e não conseguiu sair a tempo. Então, gostaria de justificar. Parabenizar a todos os inscritos. Nesse semestre, nós tivemos mais de 100 inscrições, foram um recorde de inscrições. Espero que todos possam, ao longo do curso aí, possam estar todos presentes. No primeiro dia, a gente sabe que é um pouco mais difícil, tudo. Parabenizar e agradecer ao professor Flávio Roman, que está com a gente desde o início, professora Cássia, que veio com a gente no clube passado também e é a responsável, uma das responsáveis pelo meu cartão de crédito ter muita fatura lá dessas editoras de livro, né? Que fica lá postando livro, a gente tem que comprar. Agradecer aos alunos presentes e principalmente ao professor Sandro Desan, que aceitou o convite da gente para que nós pudéssemos, nesse semestre, ter a honra de discutir, debater e ler o livro dele. E aceitou vir aqui na abertura falar para a gente um pouquinho sobre ele, sobre o livro, para que a gente possa ter um excelente clube de leitura. A palavra está com o senhor, professor Sandro. Muito obrigado, Alexandre. Agradeço imensamente o convite, agradeço ao professor Flávio, à professora Vládia, ao Alexandre aqui que fez toda essa intermediação, né? É uma grande honra para mim estar aqui. Cumprimento todos os presentes, tem alguns conhecidos, alguns colegas, a professora Cássia aqui, a professora Vanessa também, eu vi que entrou agora, lá da Universidade Federal Fluminense. Então, sejam todos bem-vindos. Para mim é uma grande honra poder conversar com os senhores, com todos vocês, sobre uma teoria do direito público sancionador, que é um livro que eu publiquei no ano passado, no segundo semestre de 2021, com a intenção de alinhavar alguns fundamentos que possam demonstrar que o jus puniendi estatal é um jus puniendi uno e que segue a mesma sistematização para a hermenêutica, a interpretação dos ilícitos e para, a partir daí, a responsabilização ou coerção e responsabilização dos infratores, das pessoas infratoras. E eu começo dizendo para vocês, eu trago isso no livro, que uma frasezinha assim que pode chocar, que vai nos levar a pensar. Viver, entre aspas, né? Viver é a arte de adaptação à coerção. Viver é a arte de nos adaptarmos à coerção. Há uma coerção, que eu digo, natural. Há uma coerção do mundo natural para todos nós. Às vezes nós saímos debaixo de chuva, já vamos saber das consequências. Podemos ficar gripados, pegar pneumonia, qualquer outra coisa. Às vezes o nosso comportamento no dia a dia com displicência pode levar a acidentes, né? Então, comportamentos levam a consequências, a resultados, em muitos casos danosos, que podem colocar em risco a nossa própria existência, a nossa saúde, a nossa integridade física. Um autor da psicologia, Murray Schliemann, Professor Sandro, o senhor desligou o seu microfone sem querer. Tem tempo que eu estou falando aqui sem microfone? Não, né? Não, essas últimas Não. Tá. Desligou de novo, não? Não, tá funcionando. Não, agora está funcionando. Tá funcionando? Eu não sei se eu cliquei em algum lugar. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, um autor da psicologia chamado Murray Schliemann, ele fala que um ambiente hostil natural, que é do próprio mundo, do fenômeno do mundo natural, dá aso a uma comunidade hostil. Um amigo meu está desenvolvendo uma pesquisa sobre esse tema chamado de Homo Punis, né? Que ele diz o que ele defende que a natureza do homem é punitiva. E aí o Schliemann fala que essa natureza punitiva do ser humano, da sociedade, ela vem do próprio mundo, do ambiente hostil. Para o autor, a própria natureza dá o exemplo de coerção.
A própria natureza dá esse exemplo de punição, que foi o caso que eu falei aqui. Quando a gente sai na chuva, podemos ser punidos por isso. O ambiente físico constantemente ameaça nos esmagar com frio, com chuva, com neve, com enchentes, com terremotos, com fogo. Ele nos diz, se você não quer congelar, construa um abrigo, construa uma casa, se cubra, se vista de forma a se proteger, construa represas, ou então as enchentes vão levar a sua casa, vão levar o seu carro. Escassez está chegando, armazenem alimentos. Reparem bem, então, que a própria natureza ela se encarrega de promover uma coerção para nós aqui, os viventes aqui, né? Então, um ambiente hostil provoca uma sociedade hostil, é uma questão natural. Daí surge a aceitação da naturalidade, daquilo como se fosse comum, como se fosse ordinário, a punição. Punir é natural. Punir para a sociedade, ou uma sociedade punitivista, punitiva, isso é bastante natural. Nós trazemos isso inatos conosco. Nós somos punitivistas porque vivemos numa natureza punitivista. A coerção é um fenômeno também, não só natural, ela vai para a sociedade e o direito, como norma de conduta que busca regular e o adequado convívio social, também se apresenta o direito. A coerção é um fenômeno natural e um fenômeno do direito por excelência. A constatação de forma bem perceptível de uma lógica das coisas, do mundo real, do fenômeno real, e disso decorrente do fenômeno jurídico. Coerção na natureza leva a coerção para o fenômeno jurídico por excelência. A busca, então, do Estado pela ordem social, pelo adequado convívio social, pela regular relação intersubjetiva no seio social, ela forma essa necessidade de coerção, ela faz inferir um método coercitivo, ou chamemos de repressão geral, ou coerção geral, ou repressão geral, ou coerção individual, com a instituição de normas de conduta. O direito traz normas de conduta com essa finalidade de coerção geral. Ele apresenta normas de conduta com essa finalidade também de coerção individual. Isto é importante instrumento de motivação de condutas. Reparem, então, que nós temos a norma prescritiva buscando moldar condutas, buscando induzir o comportamento humano. Os fins das sanções, os fins das punições, como coerção, é exemplo de medida do Estado que levam a comportamentos desejados pelo Estado, e nós entendemos que isso é comum. É comum. O Estado molda comportamentos sociais por meio de coerção. O Estado se vale, assim, de determinados incentivos para a manutenção da ordem pública. Incentivos, ameaça de sanção. Esses incentivos de comportamentos sociais são ameaças de sanção e não punição em si. Ele se vale a prioristicamente das ameaças de sanção e não da sanção. Reparem bem que eu me refiro aqui à coerção, à ameaça, e não à infligência de um mal pelo mal. Não podemos confundir, então, esses dois elementos, tá, pessoal? A ameaça de sanção, que é a coerção, com a punição em si mesma. Os indivíduos de determinado contexto sociocultural não precisam ser punidos para se sentirem coagidos a determinados comportamentos almejados pelo Estado, pelo jus puniendi estatal. Basta a ameaça de punição, que se apresenta como coerção individual ou como coerção geral indistintamente. Nesse arcabouço, a inferir uma reação
biopsicológica, né? Quase que de behaviorista, né? Condicionando, biopsicológica, determinados padrões de métodos são universais. Se eu quero induzir a determinado comportamento, eu passo a sancionar ou ameaçar de sanção. Nós podemos condicionar até mesmo animais, nossos animais domésticos, a determinados comportamentos com a sanção. E depois, o simples ameaçar de sanção, ele já começa a se comportar da forma como nós queremos. E assim é também para o ser humano. E o Skinner e o Kliman também, eles denominam esse fenômeno de princípios gerais do comportamento. E quando aplicado ao ser humano, são princípios gerais do comportamento humano, cujos efeitos comuns são gerais para todos os indivíduos de modo semelhante. Se eu sou ameaçado de ser punido, eu vou evitar aquela conduta. Se o Código Penal fala lá, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, na hora que eu ler a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, eu vou inferir, eu vou extrair desses preceitos primário e secundário a norma proibitiva, é proibido furtar. Quando eu verificar lá no artigo 121 do Código Penal, homicídio simples, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos, vou extrair a norma proibitiva, é proibido matar. E disso eu me sinto, né, o ser humano normal, rigidamente normal, se sente coagido a não praticar essas condutas. Reparem que a norma, por meio dessa ameaça de sanção, ela coage determinando, impondo, obrigando a determinados comportamentos humanos, né? Então, sem óbices do emprego de reforços positivos, há reforço positivo, esse reforço negativo, que é a coerção, ele funciona muito bem no modelo do direito público sancionador, tá bom? Não há que se falar, por exemplo, em intimidações completamente efetivas para indivíduo de um coletivo social por reforço positivo, mas por reforço negativo, que é a coerção, certo? Não vamos dar prêmios para quem se comportar de determinado modo, esse é reforço positivo. Nós vamos punir quem não se comportar como o Estado quer, como o Estado deseja. Esse é o reforço negativo, que é a coerção, que é a ameaça de sanção. Dentro da teoria, dentro da psicologia, a coerção, como reforço negativo, ela funciona muito melhor do que o reforço positivo, como reforço positivo no caso aí. Então, o Kliman, ele fala o seguinte: a consciência das consequências é o que é importante, é a essência da responsabilidade. Reparem bem, a consciência pelos indivíduos, pelo corpo social das consequências, é o que é importante, é a essência da responsabilidade. E aqui que eu queria chegar. Nós temos o direito penal que ele se baliza como pressuposto da punição pela existência e o dever de constatação pelo órgão responsabilizador, pelo Estado, dos elementos subjetivos. Não há que se falar em responsabilidade de determinado indivíduo pela prática de crime se ele não tiver agido ao menos com culpa ou dolo, né? Geralmente com dolo, culpa quando trouxer lá a previsão nos tipos penais. Então, é muito tranquilo nós defendermos no direito penal a necessidade de elemento subjetivo, de culpabilidade. O indivíduo que cometeu determinado ilícito penal, determinado delito, ele vai ser considerado culpado, ele deve ser responsabilizado se ele tiver agido com dolo. O que é dolo? Consciência e vontade. Consciência do nexo causal entre a conduta e o resultado e vontade de, por meio daquela conduta, chegar a determinado resultado. Reparem bem isso, né? O elemento subjetivo, ele compreende toda a norma proibitiva, mesmo assim ele quer chegar a determinado resultado. Em alguns casos,
há também a responsabilização por culpa, imperícia, negligência e imprudência. Isso para o direito penal é muito claro, mas quando nós tratamos de outros ramos do direito sancionador do Estado, que eu chamo aqui no livro de direito público sancionador, né, outros ramos, incluindo o penal também, todos os ramos punitivistas do Estado, eu coloco dentro desse supra-ramo. Quando nós vamos falar da responsabilidade nesses outros ramos, alguns autores e também vários julgados, até mesmo jurisprudência e doutrina, chegam a defender que, para a responsabilização nos ramos extrapenais, há a dispensa da aferição do elemento subjetivo. Esses outros ramos, eles prescindem, eles dispensam a aferição do elemento subjetivo e permitem a aferição, diria aí, entre aspas, de forma objetiva, como se fosse uma responsabilidade objetiva. Isso era muito pacífico, para trazer um exemplo aqui, no direito administrativo disciplinar, que é aquele direito que busca controlar a disciplina interna no serviço público, busca aferir a responsabilidade do servidor público no exercício de suas funções no âmbito administrativo. Até pouco tempo atrás era pacífico, todo livro que você pegava na biblioteca, na estante, ia dizer que o direito administrativo disciplinar prescinde da aferição de dolo e culpa. Basta a mera voluntariedade para que o servidor público seja responsabilizado e considerado culpado. Tanto é assim que o artigo 124 da 8.112, que é o Estatuto Geral dos Servidores Públicos Civis da União e das autarquias e das fundações, no 124 ele fala que a responsabilidade penal se dá, nos termos do penal, por dolo e culpa. A responsabilidade disciplinar do seu turno se dá por mera voluntariedade, sem falar em dolo e culpa. Daí eu até ajudei a redigir uma alteração nesse artigo 124, e a proposta de alteração da 8.112 foi assinada pelo ministro Wagner da CGU para mudar, para inserir o dolo e culpa nessa 8.112. Então, reparem bem, a própria lei 8.112, que é de 90, mas ela copia na íntegra o Estatuto de 52 e de 39, diz que não há, ou deixa implícito, né, é omisso, em dizer que há necessidade de aferição de dolo e culpa. Por penal, dolo e culpa. Né? Consciência e vontade, que é o dolo, culpa, imperícia, negligência ou imprudência em determinadas prescrições normativas. No disciplinar, que é um sub-ramo do direito administrativo sancionador, e o direito administrativo sancionador é um sub-ramo do direito público sancionador, no disciplinar, prescinde-se dessa aferição. E isso era comum, jurisprudência, a lei mesmo traz isso, e nós temos escrito já desde muito tempo, desde de 90, mais ou menos, dizendo, olha, não há que se falar em punição, em responsabilização, sem aferição desse elemento, dolo e culpa. Se hoje nós formos ver a lei de responsabilização de pessoas jurídicas, ela diz também do mesmo jeito que a pessoa jurídica ela é responsabilizada de forma objetiva no direito público sancionador. Olha que interessante. No penal, o dolo e culpa da pessoa jurídica são o dolo e culpa dos gestores da pessoa jurídica. Já no administrativo, não há que se falar em dolo e culpa. Conseguem perceber uma mudança de padrão para a responsabilização numa seara do direito público sancionador, exercido pelo Estado, para outra seara do direito público sancionador, também exercido pelo Estado. O que eu venho falar nesse livro, então? Eu venho argumentar, tentar demonstrar que, com a ruptura de paradigma do Estado de Direito, e aí me permita falar de simples Estado de Direito, para um Estado democrático e constitucional de direito, e vou reduzir esse conceito vou chamar simplesmente de Estado constitucional de direito, que abarca o democrático, não há que se aceitar
responsabilização sem aferição de elemento subjetivo. Entre outros elementos, eu estou aqui tratando do elemento subjetivo, mas vários outros elementos. Não há que se falar. Por quê? Os direitos e garantias fundamentais, nesse novo paradigma do Estado Constitucional de Direito, o neoconstitucionalismo, só que é um neoconstitucionalismo balizado pelos direitos fundamentais, esses direitos eles passam a ser o centro da ordem normativa. E todos os ramos do direito, quer seja ramo do direito privado, ramo do direito público, devem se orientar para garantir a concretização de direitos fundamentais. Dentro desse novo paradigma do Estado Constitucional de Direito, o interesse público, por exemplo, que Rui Cirne Lima falava desde 1940, melhor, Seabra Fagundes falava desde 1940, Rui Cirne Lima logo depois, eles falavam, olha, o interesse público é o bem comum da coletividade administrada. Já no paradigma do Estado Constitucional, o interesse público não é só o bem comum, esse conceito jurídico indeterminado, vago. O interesse público é o dever de a administração pública concretizar direitos fundamentais. Todo Estado deve concretizar direitos fundamentais. E quando falamos de interesse público a cargo do Estado da administração, é o dever de concretizar direitos fundamentais. Como, daí, então, concretizar direitos fundamentais se nós aceitamos, no exemplo dado, punir e responsabilizar indivíduos sem que se analise a existência de elemento subjetivo para essa pessoa que vai ser responsabilizada. Se a coerção, tá? A coerção é o princípio da responsabilização, e a coerção depende da pessoa se sentir coagida a não praticar, como responsabilizar sem aferição de direitos, de elementos subjetivos? Repare que há um contrassenso, há uma contradição aí, certo? Por que o Estado, então, vai prever tipificações proibitivas, vai prescrever tipos proibitivos na seara do direito administrativo, se ele não quer moldar o comportamento humano para que não pratique aquela conduta, certo? Então, se eu prevejo, se eu trago uma prescrição, eu, Estado, trago uma prescrição proibitiva em qualquer ramo do direito, em qualquer ramo do jurisprudente estatal, é porque eu quero moldar o comportamento do Estado, quero obrigar a pessoa, aquele indivíduo, a se comportar de maneira a obedecer à vontade do Estado, a não infringir a norma. Se eu, ao mesmo tempo que faço a previsão de norma proibitiva, mas dispenso o elemento subjetivo, eu automaticamente estou negando funcionalidade às tipificações. Estou aceitando que as prescrições não funcionam para coagir, não são coercitivas. O próprio modelo de o Estado prever, por meio de lei, normas proibitivas sob pena de sanção, requer o reconhecimento do elemento subjetivo. Isso faz parte da coerção. Então, há uma contradição quando eu trago prescrições, tipificações de ilícitos em outras normas não penais, em outros ramos do direito que não seja o direito penal, mas sejam punitivos do Estado, e para punir, eu dispenso a análise do dolo, que é a consciência e vontade, ou a análise da culpa. E isso tem funcionado por mero hábito do intérprete e aplicador do direito, que é muito mais fácil. Na seara administrativa, você se despojar de toda a teoria do ilícito, de toda a teoria dos elementos que compõem o ilícito, para punir automaticamente. E que a gente ouve muito por aí, quem milita na área do direito administrativo sancionador, por exemplo, ouve muito por aí o seguinte: olha, é assim mesmo, você está punido, e se quiser que procure o judiciário. Ou seja, o gestor público tem a noção da justiça do direito,
tem toda a noção de que estamos rompendo o paradigma para o Estado Constitucional de Direito, mas ele evita concretizar direitos fundamentais. Ele evita realizar o interesse público e deixa isso a cargo do judiciário, assoberbando o judiciário. Daí o que eu falo no livro? Falo, olha, nós estamos diante de um direito de punir estatal realizado pelo Estado, exercido pelo Estado, que é uno, que ele apenas se divide epistemologicamente para proteger determinados bens jurídicos que ficam a cargo de cada ramo epistemológico, de cada caixinha do direito. Penal trata de determinados bens jurídicos mais relevantes para a sociedade. O administrativo das agências reguladoras, por exemplo, tratam de determinados bens jurídicos afetos à finalidade daquela agência, afeto ao nicho de controle daquela agência. O administrativo disciplinar busca o controle interno da disciplina, que é outro bem jurídico. Daí, essa divisão epistemológica, ela não é forte o suficiente à luz do Estado Constitucional de Direito para que o Estado possa matizar a teoria do direito público sancionador, a teoria da responsabilização, a teoria da coerção e da responsabilização, que é uma só também, porque nós somos humanos e nos sentimos amedrontados psicologicamente, isso é uma questão biológica, quer eu pratique um ilícito penal, quer eu pratique um ilícito administrativo, quer eu pratique um ilícito disciplinar. Se a norma me ameaça de sanção, e eu tenho uma formação ética, moral adequada, eu vou me sentir coagido a não praticar aquela conduta. Daí, não há que se falar em matiz para a constatação do ilícito e para a constatação da responsabilização e da culpa. Né? Somos humanos em qualquer área do direito. Né? Somos humanos na área do penal, somos humanos quando nos relacionamos com o Estado regulador, com o Estado prestador de serviços públicos, com o poder de polícia. E com isso, eu digo o seguinte, há um supra-ramo do direito de punir do Estado, que eu chamo de ante de anterior a NTE, tracinho epistemológico, ante-epistemológico, não é ante, é ante, né, de anterior, aos demais ramos punitivos do Estado. Então, nós temos um ramo acima do direito penal, esse mesmo ramo está acima do direito administrativo sancionador, esse mesmo ramo está acima do direito tributário quanto aos ilícitos tributários, está acima do direito previdenciário quanto aos ilícitos previdenciários, todo e qualquer ramo punitivista público estatal deve se reportar a esse supra-ramo, ou esse ramo ante-epistemológico, e se abeberar lá nesse ramo de princípios informativos, princípios fundantes desses demais sub-ramos. Daí falamos que o direito penal é um sub-ramo do direito público sancionador. O direito disciplinar é um outro sub-ramo do direito público sancionador, e assim por diante. E nisso, muitos autores ficam brigando, não devemos aplicar princípios de direito penal no direito administrativo. Ok, não devemos aplicar, eu concordo com eles. Mas quando a gente fala, por exemplo, do exemplo que eu dei aqui, dos elementos subjetivos, nós não estamos pegando um princípio de direito penal, nós estamos pegando um princípio do direito público sancionador, que é um princípio de justiça. Quando eu falo que a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o autor do ilícito, eu não estou falando da irretroatividade penal. Ela funciona lá no penal como irretroatividade penal. Mas no direito administrativo sancionador, que é um outro sub-ramo, ela vai funcionar como irretroatividade do ilícito administrativo. Então, o princípio da legalidade e de sua irretroatividade e seu conteúdo formal e material, eles não são do penal. Foram, sim, estudados primeiramente no penal, desenvolvidos ali no penal, mas não são inatos, ontológicos de um ramo epistemológico. Eles não são inatos do direito penal,
eles são princípios de justiça. São princípios de justiça, e o penal não se apropriou desses princípios. Por exemplo, o princípio da imputação subjetiva, que eu falei agora do dolo de culpa, o princípio da legalidade estrita ou da legalidade taxativa, que eu falei agora também, que é estudado no penal, mas eles estão alocados, são informativos de um grande ramo, que o Carlos Aires Brito estava participando de uma banca com ele há alguns dias atrás, e antes ele estava debatendo esse assunto, ele falou, Sandro, poderíamos falar, então, no direito constitucional sancionador, porque esses princípios estão localizados na própria Constituição. Daí, realmente, isso é verdade, poderíamos dizer que o direito público sancionador ele está ali na própria Constituição da República, com base em regras e princípios lá da Constituição, princípios expressos e princípios implícitos. Quando nós vamos lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, e lemos lá, a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Nesse novo paradigma do Estado Constitucional de Direito, devemos entender que a lei sancionadora não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ou então, quando a gente lê, não há crime sem lei anterior que defina. Esse é o 39. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. Devemos compreender, nesse paradigma do Estado Constitucional de Direito, que não há ilícitos sem lei anterior que o defina. Nem sanção, nem sanção iuris, sem prévia cominação legal. E daí vem todos os subprincípios e conteúdos. Por exemplo, até pouco tempo atrás se aceitava a prescrição de tipificação vaga para o direito administrativo. Já no penal, a tipificação era taxativa. Então, o princípio da taxatividade valia no penal, mas não valia para o direito administrativo. Exemplo, falta grave. Aí todo mundo aceitava para punir um infrator na seara administrativa. Desídia, conduta escandalosa, agir de modo temerário. Mas, às vezes, manifestação de apreço e desapreço. Mas, às vezes, o que eu acho aqui que é uma manifestação de apreço ou desapreço, que atrai a incidência do tipo sancionador administrativo, outro julgador, o professor Flávio ou Alexandre, ao julgar, a interpretar esse mesmo fato, vai achar que não, olha, isso aqui não é manifestação de apreço ou desapreço. Isso aqui não atrai... Com os alunos, professor, me deixe fazer um comentário só para dar até um breakzinho. Eu brinco com os meus alunos que essa norma que prevê que você não pode manifestar apreço nem desapreço, ela é contraproducente, porque você só pode mostrar indiferença pelos seus colegas no âmbito da administração. Não pode mostrar nem apreço nem desapreço, só indiferença. Exatamente, você é obrigado a agir como um robô, né, no ambiente do trabalho, mas um pouco traria a previsão também de manifestação de indiferença. Aí você não teria conduta a se portar, não pode manifestar apreço, nem desapreço, nem indiferença, mais um pouco, né? Então, quando a gente vai julgar diante de tipos vagos desse, nós ficamos inseguros. Há uma forte tendência à produção de injustiça, porque o professor Flávio pode julgar de um jeito, eu posso julgar de outro jeito. Às vezes ele é chefe da repartição ao lado da minha repartição. Mesma conduta na minha repartição, na repartição dele. Ele vai lá e pune a pessoa, eu vou e falo, não, isso aqui é indiferente, ou vice-versa. Por quê? Isso os tribunais aceitam. Todos os tribunais, a doutrina também, porque eles falam que não vigora o princípio da tipicidade ou taxatividade no direito administrativo. Então, nós temos uma série de problemas se nós refutarmos um direito público sancionador como supra-ramo. Vamos ter uma série de problemas. E quais são esses problemas? Injustiça. Probabilidade de realizar a injustiça pelas mãos do poder punitivo do Estado. Se eu não aceito a imputação subjetiva e dispenso a análise de dolo e culpa para punir alguém na seara administrativa, se eu não aceito o princípio da legalidade, se eu não aceito o princípio da taxatividade na seara administrativa, só na seara penal, e olha que o poder punitivo está sendo exercido pelo próprio Estado em ambos os casos, algo de errado há, tá? Dentro da técnica do direito. Podemos dizer que, não, por razões de política punitivista ou de política de gestão no ramo administrativo, a gente age desse jeito, ok, mas não é por causa do direito. É por política
sancionadora, mas não por causa da técnica do direito. E isso, quando a gente reconhece que a administração pública tem que concretizar direitos fundamentais, até mesmo no ramo punitivo do Estado, nós verificamos, por razão de justiça, que há princípios maiores que não só do penal. Lógico que há princípios e regras que pertencem ao direito penal e não podem ser intercambiadas. Exemplo, a regra de dosimetria do concurso formal ou do concurso material, lá do artigo 69, 70, 71, do crime continuado do Código Penal, ela realmente não pode ser intercambiada. Ela é interna do próprio sistema jurídico penal. Não é um princípio. Isso funciona no penal. Já a retroatividade da lei, isso funciona para qualquer noção de justiça quando a gente vai responsabilizar alguém, até na seara privada. Eu trago muito exemplo assim, meu filhinho de 3 anos, né? Ele estava gripado semana passada e abriu a geladeira. Aí eu chego hoje para ele e falo o seguinte, olha, você vai ficar sem ver televisão por uma semana, porque na semana passada você abriu a geladeira gripado. Até ele vai falar assim, poxa, pai, mas eu não sabia que não podia abrir. Tá vendo? Reparem bem que eu estou enunciando aqui para ele uma norma sancionadora retroativa para abarcar uma conduta que ele praticou no passado. Até ele vai se sentir injustiçado. Então, reparem que a irretroatividade da lei mais severa, ela é um supraprincípio. Para usar a linguagem do Paulo de Barros Carvalho, tá, professor Flávio? Ela é um sobreprincípio. Ela está acima do direito penal, ela não é inata do direito penal. Por quê? Por questão de justiça. Questão de justiça. E muitos defendem até mesmo a retroatividade no âmbito administrativo sancionador. Me deparo com alguns alunos em debates, até orientando os meus, que defendem essa visão de que no direito administrativo cabe a retroatividade mais severa, que não precisa de taxatividade dos tipos, pode ser tipos vagos, e que não precisamos analisar dolo e culpa. Isso fica muito fácil para a atuação do Estado. Mas, para irradiar a justiça, para concretizar e realizar justiça, e pacificação social também, pelas mãos do processo, não funciona. Não funciona. Então, e nisso, eu trago no livro um rol grande de princípios que são pertencentes a esse supra-ramo do direito público sancionador. Trago vários, né? Alguns são do penal realmente, outros não. Alguns exemplos aqui de sobreprincípios que são informativos do direito público sancionador e que fornecem efeito jurídico para os demais sub-ramos. Seria a legalidade mesmo, né? O princípio da legalidade com seu conteúdo formal, não cabe ilícito por analogia, não cabe ilícito sem lei anterior, e etc. Né? E não cabe ilícito sem lei que seja necessária, sem previsão necessária, que é o conteúdo material também da legalidade. Trago o princípio da imputação subjetiva, trago o princípio da taxatividade, que é tão caro ao direito público sancionador, e defendo também que o conceito de ilícito é um só, há identidade ontológica entre ilícito. O ilícito, em qualquer seara de direito, quer seja na seara criminal, quer seja na seara disciplinar, quer seja na seara das agências reguladoras, eles são a mesma coisa, é uma coisa só. É uma lei que prevê uma proibição. Aí essa lei diz, não, isso aqui é crime. Ou então essa mesma lei pode dizer, não, isso não é crime, isso é infração administrativa. É uma escolha do legislador, não é escolha livre não, tá? Mas é uma escolha do legislador dizer se vai ser crime, dizer se essa conduta vai ser crime, ou se ela vai ser um ilícito administrativo, ou se ela vai ser um ilícito previdenciário, vai ser um ilícito ambiental. Tá? Então, reparem bem que o legislador
atendendo a alguns critérios, vai colocar na caixinha epistemológica de cada um dos ramos do direito essa conduta. Ele não está totalmente livre porque ele tem que atender às finalidades dos bens jurídicos que ele busca proteger, ou bens jurídicos carentes de proteção. Mas não há distinção material, distinção de essência, apenas a escolha do legislador. Então, se isso é possível, por que mudamos, a depender de cada ramo epistemológico do jurisprudência estatal, mudamos os critérios para reconhecer a responsabilidade? Não pode ser assim, né? Exemplo, o crime de adultério deixou de ser crime por escolha do legislador. Continua sendo ilícito civil, né? Mas aí foi escolha dele. Não há que mudar o regime jurídico para constatação do fato, se o fato aconteceu ou não aconteceu. Todos eles devem deferência a um direito público sancionador. Vamos tirar aqui o ilícito civil, que eu não considero o ilícito civil como um ilícito sancionador. Ele é um ilícito, responsabilidade acriana, ele é uma vinculação deontica patrimonial, tá, pessoal? Eu trouxe o exemplo aqui do adultério, deixou de ser crime para ser ilícito civil, mas não foi um bom exemplo, porque o ilícito civil, na minha concepção, ele não seria um ilícito sancionador. Ele é ilícito, mas que provoca uma responsabilização patrimonial apenas. Se nós pegarmos lá o artigo 185, 186 do Código Civil, combinarmos com o artigo 927 do mesmo Código Civil, nós vamos chegar ao ilícito aqueliano, que não é um ilícito sancionador de direito público, privado sancionador, nem privado. Tá? Existe uma autora muito interessante, que eu até tenho aqui, eu trouxe da Europa, que é a Belém Casado, o livro, que ela tem uma tese de doutorado chamada Ilícito Privado Sancionador, de Direito Sancionador. É uma obra excelente, aí fica a dica de leitura também. Se quiserem depois, professor Flávio, eu posso fornecer cópia em PDF, porque eu acho que vai ser de difícil acesso. Mas é bem interessante, porque ela trata dos ilícitos na seara do direito privado, não na seara do direito público que a gente vê muito comumente, né? Mas, em poucas palavras, era isso que eu queria conversar com vocês, tá? Queria falar um pouco sobre o livro, falar sobre esse regime jurídico, para dizer que todos os ilícitos de qualquer seara do direito de punir do Estado, eles devem deferência a direitos e garantias fundamentais. E percebemos que alguma legislação, até a legislação atual, tem infringindo, passado por cima de direitos fundamentais. O exemplo da responsabilização de pessoa jurídica é um exemplo. Vários exemplos de punição na seara disciplinar também, e várias jurisprudências nesse sentido. Era isso que eu queria conversar com vocês e trazer aqui para reflexão sobre uma teoria do direito público sancionador. Não é o direito administrativo sancionador, mas público, a englobar todos esses sub-ramos do direito punitivo do Estado. Era isso, professor Flávio. Me coloco à disposição para questionamentos, perguntas, observações. Muito obrigado. Eu como organizador, vou usar do privilégio de poder fazer as primeiras perguntas. Então, já que o senhor se colocou à disposição, eu separei aqui até umas 4, mas eu sei que também o senhor está lançando um novo livro sobre o princípio do non bis in idem e tudo. E quando a gente fala dessa teoria, dessa unicidade do poder estatal, de punir, né? Eu até nas aulas brinco com os meus alunos que eu falo assim, um servidor público, ele pode, com o mesmo ato, incidir num ilícito civil, e aí tem a responsabilidade civil, a responsabilidade penal, a responsabilidade administrativa para ser resolvida no processo administrativo disciplinar, a responsabilidade ainda numa tomada de contas especial, levar ainda a um processo por improbidade administrativa, e se ele for um agente político, ainda pode levar a um crime de responsabilidade. Então, a gente acha que se a gente tiver um monte de concorrência, né, nessa punição, a gente vai efetivar isso de uma maneira melhor, né? E aí, assim, eu fico com essa perseguição de que será que nessa unidade também não falta a hora da gente sentar e tentar
contornar isso para que isso seja, quando for apurado por uma determinada autoridade, a outra aguarde, até para que tenha uma coerência, uma coisa que preocupa. Às vezes o cara é inocentado no âmbito penal, mas é punido no cível, e isso gera incompreensão, principalmente para o leigo. A gente, no direito, a gente fala, não, é só quando tem a negativa de autoria e negativa de fato. E aí o cara que está na esquina não entende, e a gente às vezes esquece que o direito é feito para todo mundo, não é só para quem é jurista, né? Então, esse é um dos aspectos que eu gosto. Eu já vou até aproveitar e fazer outras questões aqui assim também. Como que o senhor apura também essa questão do direito hoje sem sanção? A gente tem aí a questão do fomento, a questão do benchmarking, no direito regulatório aparece bastante isso, né? Então o Banco Central vai falar, não vou punir quem praticar juros abusivos, mas eu divulgo as listas para colocar as pessoas nessa ideia, né? Então eu ranqueio e qualifico para demonstrar quem são os melhores nessa conduta, sem necessariamente punir, né? Você vê essa evolução, ou, na verdade, até melhor perguntando, é uma evolução o direito sem sanção, ou esse direito sem sanção é a gente voltando para o direito de sanção social, que a gente dizia ali naquela obra do Bob, né? Falava, é um direito excessivamente punitivo e sem organicidade nessa punição também. E aí, assim, eu tenho até mais perguntas, mas depois, se sobrar um tempinho, eu até falo Sim, um pouco dela, mas eu queria deixar também os alunos participarem, professor, então também vou sim, guardar um claro. pouquinho dela. Excelente as suas colocações, professor Flávio. Eu até abordo a questão do direito sem sanção no livro, lá para o capítulo 3º ou 4º, mais ou menos, que eu falo do reforço positivo. Mas aí eu uso autores da psicologia e eles, o que eles falam? O Schliemann é um deles, né? Murray Schliemann. Fala o seguinte, olha, o reforço positivo, na prática, não tem se mostrado suficiente para moldar comportamentos. Ele é um início, mas ele não funciona plenamente. Já a coerção, a ameaça de sanção, aquela sanção negativa mesmo, esta é mais eficaz. Essa é mais eficaz, porque opera como a gente se adaptou. Isso vem da adaptação do ser humano na sociedade. Viver, né, como eu falei, é a arte de adaptação à coerção. E a gente sente medo de ser punido. É bem diferente. Então, atua como um incentivador muito mais eficaz, a sanção negativa. Talvez, futuramente, daqui a alguns anos, o reforço positivo seja efetivo para moldar e induzir comportamentos. Mas, no momento, à luz desses autores que eu trago no livro, não funciona ainda muito bem. E essas leis que trazem isso estão testando ainda para ver, né? Fazendo testes. Mas quando o custo-benefício de uma prática ilícita for melhor do que esse benefício que ele vai receber, às vezes, por razão de ética, de falta de ética e de falta de moralidade, a pessoa vai optar pelo ilícito, se não tivermos sanção. Né? E a pergunta anterior que o senhor fez é sobre a independência relativa das instâncias. Né? As instâncias são relativamente independentes. Às vezes, um fato praticado aqui, um único fato, pode repercutir em várias instâncias. Até o professor aí do IDP, o Antônio Rodrigo, ele tem a dissertação de mestrado dele, que virou livro, né, que ele diz que repercute, eu acho, em 16 instâncias diferentes. Pode repercutir em até 16 instâncias. O que eu falo nesses livros que eu estou lançando? Saiu publicado ontem, por coincidência. O nome do livro é Sanção Administrativa e Business, que é uma das teses minhas de doutorado que eu defendi na Europa. Eu defendi um dos doutorados, foi defendido na Europa, na Universidade do Minho, lá em Braga, Portugal. E na Europa, na Espanha principalmente, já vigora com muito mais força o ne bis in idem. Se a pessoa responder e for punida na seara administrativa por multa, ela já não responde na criminal, ou não responde na outra seara administrativa. Por quê? É aquilo que o senhor falou mesmo. Lá, eles tentam pensar a coerção para que ela alcance todas as instâncias, sem precisar responder a vários processos, ficar aí 10 anos respondendo processo, aí é absolvido no outro não, no outro parcialmente sim, aí fica aquele monte de contradição que a gente não entende mais nada.
Né? Se nós, advogados, não entendemos nada, imagine o particular, imagine o empresário. Né? Então, lá já funciona assim. Eu defendo nesse meu livro que, punido uma vez, lógico que tem a primazia da seara criminal. Se nada foi instaurado e a criminal vai instaurar, deixemos a criminal instaurar. Mas se não deu certo e instaurou-se aí o procedimento administrativo, o processo administrativo e puniu na seara administrativa, ele provocaria ou a litispendência ou o bis in idem na seara criminal. Mas isso é uma teoria que funciona muito bem na Europa. Muito bem não, né? Está lá já mais avançado que aqui no Brasil. No Brasil ainda a gente tem muito arraigado essa noção de independência das instâncias mesmo. Só para dar rapidinho, professor Flávio, só vou dar uma pitadinha aqui, até para deixar os alunos mesmo. Mas quando a gente. Só o senhor fala, professor Flávio falando, agora o senhor também falando dessa questão da independência, dessa ligação de uma punição única. Não seria porque no direito administrativo a gente ainda tem uma visão mais legalista, porque se a gente for ver, o direito penal já evoluiu um pouco nesse sentido, porque a indenização já se fala, com a indenização penal, eu não lembro qual das duas, vou ser sincera, ela já é deduzida da outra, então seria mais ou menos esse princípio que o professor Flávio falou. Ele já tenta fazer essa unificação, é essa palavra que eu queria usar, de princípio que ele já prevê que a indenização, o que for, já vai ser subtraída da indenização. Perfeito, Acácia, é isso mesmo. Já vai ser compensado, né? Já compensa em todas as searas que tenha existido a repercussão do fato ilícito. E né? No isso direito administrativo, é como está falando, você pode pagar uma multa. Na improbidade, você ainda pode pagar uma multa no âmbito administrativo e ainda, a depender, pode pegar uma no eleitoral, a depender de quem seja o agente. E todos pelo mesmo fato, sem que haja essa compensação. Claro que eu não estou falando do prejuízo, mas assim, da multa em si, não seria essa legalidade estrita que o direito administrativo tradicional ainda vive. Eu acho que sim, eu acho que é isso mesmo. Porque, como o professor Carmona até falou ontem, né, na nossa aula ontem do doutorado, o direito administrativo ainda está no século passado. E eu diria, na primeira metade do século passado, lá para 1920, 1930. Nós estamos ainda vivenciando aquele positivismo jurídico kelseniano ainda, não que seja ruim, mas está travando o direito administrativo. É legalista demais. Os gestores têm medo de decidir, aquilo que a gente sempre conversa, né? Os gestores têm medo de decidir, têm medo de aplicar o princípio da juridicidade, ficam só no princípio da legalidade estrita, porque, a depender do que eles decidirem, até contrário à lei, eles podem responder nas searas de controle, podem responder por improbidade administrativa, junto ao TCU, junto à CGU. Então, eles preferem não reconhecer direitos, preferem até ferir direitos fundamentais, a tentar concretizar direitos fundamentais pela via da juridicidade. E nisso, é isso que acontece. A pessoa paga multa no CAD, depois paga multa no outra seara administrativa, depois em outra seara, em 4 searas administrativas ele paga multa. Não por compensação, mas multa mesmo como sanção primária. E a gente vê que há uma irracionalidade do Estado nesse momento de aplicar o direito de punir, né? Na Espanha, na Europa, Espanha, França, Portugal também, Alemanha, mais Espanha, está mais avançado, está melhor avançado isso, eles já tentam aplicar uma única sanção. O caso paradigmático lá na Espanha é o caso Grans Stevens, que era um servidor público que pegou um veículo da repartição, saiu dirigindo embriagado, atropelou uma pessoa e aí respondeu só respondendo na seara administrativa e depois iria responder na seara criminal, e a Corte Constitucional espanhola disse não, já foi punido na seara administrativa e não há que se falar em sanção criminal. Não sei se foi a sentença 102 ou 120 da Corte Constitucional da Espanha, que é o caso que iniciou toda essa questão do bis in idem. Viu, Flávio? É isso. Perfeito. Obrigado, professor. Vou deixar os alunos formularem algumas perguntas. Eu só tenho dúvida ainda, assim, eu não sei se eu concordo ainda de que as sanções negativas são necessariamente mais
efetivas, né? Principalmente no âmbito dessa parte da economia, né? Tanto que por isso que a gente trabalha bastante com nudge, né? Também com esses mecanismos de incentivos, fomentos, né? E às vezes acabam sendo, pelo menos nesse aspecto, embora que também a gente não pode falar que a gente tem a aplicabilidade tão contundente assim nas punições, né? Quem trabalha com execução fiscal e que vê que a recuperabilidade dos créditos em execução fiscal fica em 2%, né? Você vê que as multas têm um problema de efetividade muito contundente também. Mas Essa área da economia parece funcionar melhor, assim, né, do que em outras áreas. Um pouquinho mais. Né? E aí vou deixar os alunos à vontade para formularem outras perguntas, que fiquem à vontade, né? E aí depois a gente pode até passar para o sorteio do livro também e algumas orientações sobre a forma como o livro vai seguir. E se fizer levantar a mãozinha vai ser ótimo. Então, Vânia, fica à vontade para falar. Acho que Eu acho que você está sem áudio. Boa noite, professor. A adoção dessa teoria do direito público sancionador, ela possibilitaria o cancelamento da súmula vinculante número 5. E eu gostaria de saber o que o senhor acha a respeito, ainda mais... Se ela cancelaria a súmula vinculante 5, que diz que o advogado, que prescinde de advogado? Que é facultativo, na sindicância e nos processos administrativos disciplinares. Perfeito, excelente, Vânia. Ainda mais seria um efeito. Esses crimes cibernéticos, crimes virtuais, o entendimento do STF é que a autodefesa é uma defesa suficiente. Mas e agora com esses crimes cibernéticos? O senhor concorda que o servidor médio teria essa capacidade? Eu sempre fui contra, Vânia, excelente pergunta. Eu sempre fui contra a súmula vinculante 5, número 5 do STF. O direito administrativo ele não é um direito menos complexo que outros ramos do direito. Ele é muito complexo. Quem trabalha com PAG, essa súmula vinculante, diz o seguinte, diz que dispensa-se o advogado no processo administrativo disciplinar. Né? Nós tínhamos a súmula 343 do STJ dizendo que era imprescindível a presença do advogado, aí veio a súmula vinculante e falou não é imprescindível nada, é dispensável a presença do advogado. Como se o ramo do direito administrativo, esse sub-ramo disciplinar, fosse algo muito fácil de se trabalhar, mas não, ele é muito complexo. É algo tão complexo quanto o direito penal, e o processo penal também. O processo administrativo é tão complexo quanto o processo penal. Uma das mensagens de doutorado é nulidades no processo administrativo disciplinar. Uma outra tese, sabe? Que eu abordo ali os pressupostos de existência, de validade, de desenvolvimento regular do processo, condição da ação na época, né? E é bem complexo. Então, essa súmula realmente, mesmo antes dessa teoria do direito público sancionador, eu pensava que o advogado tem um papel fundamental na defesa, né, para a realização da justiça. E mais agora ainda, dentro dessa teoria do direito público sancionador. Isso, mais cedo ou mais tarde, vai ser reconhecido pelos tribunais. Essa súmula vinculante, ela tem data, ela é datada. À medida que a gente vai adentrando mais nessas complexidades desses ramos, o direito administrativo sancionador chegou com muita força no Brasil agora, de 3 anos para cá. Até então, a gente não falava muito. Tinha um livro lá do Fábio Medina Osório, primeira edição de 1994, que é chamado Direito Administrativo Sancionador, que é a tese de doutorado dele, que ele fez lá com o Eduardo Garcia de Enterria, lá na Espanha. Só tinha o livro dele. Agora, de 3 anos para cá, essa questão chegou com muita força, para mostrar que realmente o direito administrativo e seus sub-ramos, eles são ramos de primeira grandeza, no mesmo patamar ali do direito constitucional, do direito penal, do processo penal. E como falar, então, em contraditória e ampla defesa sem a presença do advogado? Ainda mais no caso de crimes cibernéticos, né? A prova digital. Sim, afastamento de sigilo bancário, afastamento de sigilo telemático, certo? E as provas são as mesmas. Eu tenho um livro meu que é chamado Fundamentos do Direito Administrativo Disciplinar, está na 5ª edição, com mais de 1000 páginas, só sobre esse sub-ramo, Direito Administrativo Disciplinar. E lá eu trato desses elementos de prova sensíveis, que é afastamento de sigilo bancário,
a prova emprestada, interceptação telefônica por meio emprestado, o afastamento do sigilo telemático, a escuta ambiente e vários outros. Bom, fundamentos do direito. Fundamentos do direito administrativo disciplinar. Tá bom. Que é a minha paixão. Obrigada, professor. E, professor, Obrigado. só aproveitando a pergunta da Vânia, e do ponto de vista prático, quando o servidor não tiver condições de arcar com um advogado privado, como resolver isso? Eu posso nomear um servidor para ser o advogado dativo dele, outro colega, chama a DPU. Essa que é a coisa que às vezes a gente fica ali na administração e fala assim, como resolvemos? Hoje, o que acontece? Hoje nós temos a possibilidade, a faculdade de o próprio servidor acusado, processado, formular sua defesa pessoal e a sua defesa toda no processo, e caso ele seja considerado revel, nós nomeamos um defensor dativo, ok? Mas se afastássemos a súmula vinculante 5 e reconhecêssemos a obrigatoriedade do advogado em todo o processo administrativo disciplinar, que é um sancionador por excelência, ele não tendo como custear defensoria pública. Mas aí viria outra questão. Deveríamos deixar para a comissão de ética os ilícitos passíveis de advertência. Ou então, como funciona hoje na CGU, o termo circunstanciado, né, e de ajustamento de conduta, que a pessoa vai lá e faz uma composição administrativa e não temos processo. Porque a pessoa, por falta de zelo, por não observar as normas legais e regulamentares, essas infrações sujeitas à advertência, poderia sair do campo do processo administrativo, deixarmos o processo para aquelas faltas que demonstram uma imoralidade média a grave. Para também não assoberbar a defensoria pública, né? Esse o que eu penso, e quando ela fala de ilícitos cibernéticos, quando a gente está conduzindo o processo administrativo disciplinar, a gente tem muita preocupação com isso. Então, se, por exemplo, aparece um crime, uma situação muito mais complexa, se você vê que o servidor está sem advogado, você começa já a se preocupar. Ele vai buscar a nulidade, não obstante a súmula 5, por conta da particularidade do caso dele. Aí você vai também já pensando em como tentar resolver. E, às vezes, essa solução de chamar um colega advogado para fazer isso e dar o encargo, nomeando ele com autonomia, talvez fosse uma solução que talvez fosse mais simples, que eu acho que a DPU hoje não buscaria isso. Né? Verdade. E o processo, ele também, a comissão de disciplina, ela não tem o viés de punir, ela quer apurar, né? Realizar a justiça. Punir se a pessoa for responsável mesmo, né? Professor, vamos passar para as outras duas perguntas. Se deixar, fica aí o senhor professor Flávio até amanhã, debatendo. Não, eu estou aqui me controlando, eu não vou falar por causa disso, para deixar também. Eu imagino, Cássia, eu também estou aqui. Ó, que eu pensei em outra coisa, mas... É a Thalita, Thalita, a palavra é sua, então. Thalita, depois o Enzo. Oi, boa noite, gente. Professor, obrigada pelas explicações, foram excelentes. Você falou sobre o direito público sancionador e a necessidade que ele seja mais vinculado aos ditames constitucionais. Eu fiquei pensando na lei anticorrupção, que trouxe a responsabilidade objetiva do seu jurídico, e eu tenho visto muita gente falar que essa responsabilidade jurídica, na verdade, seria para criar um dever de diligência nessa diferenciação entre o infrator e o responsável. Eu queria saber o que você pensa sobre isso. O áudio falhou um pouco, Thalita, mas você falou da lei de introdução, que traz a responsabilidade objetiva, né? Da lei anticorrupção. Certo, que traz a responsabilidade objetiva, com qual escopo, que aí eu não ouvi. Da pessoa jurídica mesmo, de responsabilizar a pessoa jurídica pela prática dos atos lesivos anticorrupção. Sim. O que eu penso? Eu sou contra. A lei anticorrupção, ela traz a responsabilidade objetiva, salvo engano, no artigo 3º, né? E eu sou contra essa responsabilidade objetiva, mesmo que seja por exceção, pelo fato de ser possível aferir
o elemento subjetivo, dolo ou culpa, na figura daquele responsável gestor da pessoa jurídica que praticou os atos. A pessoa jurídica ela não pratica os atos por si própria, né? Sempre tem lá um empregado, um trabalhador que conduz essa pessoa. E o dolo da pessoa jurídica seria o dolo desse indivíduo, certo? Então, eu acho que não realiza a justiça, fica muito fácil, né? Fica prático pelo ponto de vista punitivista, sancionador, mas não realiza a justiça. E o Estado, que tem todo o aparato em mãos, né? Tem todo o aparato, ele pode muito bem se esforçar para demonstrar o dolo na pessoa do gestor. É o que eu penso, sabe? E tenho isso escrito em livros também, mesmo antes até da lei anticorrupção. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Enzo, fica à vontade. Primeiramente, dar boa noite a todos. Cumprimentar o professor Sandro Desan, o professor Flávio, o professor Alexandre, a professora Vládia em mente, né? Professor Sandro, por favor, a gente tem agora o julgamento, está tendo ainda no Supremo Tribunal Federal da Lei de Improbidade Administrativa, e o senhor mencionou essa questão aí da não retroatividade da lei penal, né? Salvo para o benefício ao réu, mas explicou o direito penal, tal qual o direito administrativo sancionador, como espécie, como ramo, sub-ramo, e os puniendi ali, que é do direito público sancionador. E aí, no livro do senhor, que a gente vai ler agora, a gente tem ali, logo no primeiro capítulo, ilícito e sanção, essa identidade ontológica, essas distinções epistemológicas ali entre o ilícito penal, propriamente dito, e o ilícito lá do direito público sancionador. A gente também tem ali o parágrafo 4º do artigo 37, que fala sem prejuízo da ação penal cabível. O senhor entende que, na interpretação sistemática, é possível afirmar que a lei de direito administrativo sancionador, não somente a 14.230, mas qualquer uma delas, ela pode adotar esses princípios, já que são do direito punitivo, não apenas do direito penal, em detrimento do que a literalidade ali, estrita, gramatical, lógica da Constituição menciona? Era isso, muito obrigado. Obrigado, Enzo. Excelente a sua pergunta. Muito boa. A lei de improbidade, a improbidade administrativa e o processo de improbidade administrativa é um processo administrativo sancionador, tá, Enzo? Isso é pacífico na doutrina, que por mais que seja jurisdicional, ele ainda é administrativo sancionador. Daí, nós temos, nesse paradigma do Estado constitucional de direito, direitos fundamentais ocupam o centro da ordem normativa, até mesmo acima de outros preceitos constitucionais, por incrível que pareça, viu? Primeiro teríamos ali os direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais, a retroatividade da mais benéfica e a irretroatividade da lex gravio, da mais gravosa, se aplicam também perfeitamente à lei de improbidade. Tá? Se aplicam perfeitamente. E daí tem um falso problema. Eu falo isso já em alguns outros, até no livro. Há um falso problema nessa retroatividade, por quê? Se a pessoa já foi punida e perdeu lá o cargo, ficou inelegível e já passou o período dos direitos políticos, da perda dos direitos políticos e pagou a multa, nós temos um ato jurídico perfeito. A retroatividade não abarca isso. Mas se ela está ali dentro do período de 1 a 8 anos de inelegibilidade, aí vai alcançar, porque não houve a plena execução da sanção. Mas se a sanção já foi totalmente executada, por exemplo, ela pagou até 100 vezes a multa sobre o salário dela, sobre os vencimentos. Pagou, ela foi multada em 30 vezes o vencimento que ela recebia e já pagou, já recolheu aos cofres públicos. O Estado não vai devolver, porque nós temos o ato jurídico perfeito. Só até aquelas sanções, aquelas penas que ainda estão em execução ou não foram executadas. Então, não teríamos grandes problemas, não. Há um falso problema aí, há uma falsa polêmica nessa retroatividade. A lei de introdução às normas do direito brasileiro e todas as regras de retroatividade devem respeitar o ato jurídico perfeito. Então, é muito simples, do meu ponto de vista. Muito simples. Ok? Então, rapidinho. Então, ela vai retroagir desde que não
para casos em que já tenha o ato jurídico perfeito, que são as situações que o senhor, dentre outras, exemplificou. Seria isso. Ela não vai alcançar o ato jurídico perfeito para desfazer esse ato. Mas aquelas multas, aquelas penalidades que ainda não foram inteiramente cumpridas ou sequer começaram a ser cumpridas, executadas, ela alcança. Muito obrigado, professor. Beleza, gostaria de agradecer ao professor Flávio. Vamos agora à realização do sorteio. Eu fiz uma lista aqui, foram 26 pessoas que participaram. Não estão todos agora no final, só quem está no final vai participar. Tem alguém que deve ser um computador chamado Dell. Não tem o nome. Se pudesse renomear ou colocar o nome aí no chat, para a gente poder... Mas eu vou daqui a pouco compartilhar minha tela e falar os nomes e números aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Alexandre. Oi. Não precisa colocar meu nome, porque eu já tenho o livro. Tá bom. Se você for sorteado, a gente faz um novo, Eduardo. Oi? Se você for a sorteada, a gente faz um novo sorteio. Tá ótimo. Tá bom. Vocês estão vendo aqui a minha tela compartilhada? Uma relação de nomes? Estamos. Então, aqui as pessoas que estavam na sala, mas só vão participar quem estava aqui. Quem está aqui agora. Então, o número 1 é Alexandre, Ana Paula, termina com 26 Del, que eu não sei quem é, mas vamos lá realizar o sorteio. Peguei na internet, tem aqui um sorteador, vai do 1 a 26. Aí eu vou clicar em sortear, vai aparecer o número, eu vou ver se a pessoa está presente no momento. Vamos lá. Número 14. Deixa eu ver se o 14... Paula. Paula, eu acho que está presente. Está presente, Paula? Manifeste-se. Tá. Paula. Oi, tô sim, é porque eu tô com problema no... Ah, tá. Eu tava no computador e aí tive problema com o celular. Ah, tá. Você, eu acho que falou comigo hoje, né? Falei. Então tá. Então depois você me manda, então a sorteada está presente. Você me manda depois no privado o teu endereço, nome completo e endereço, para a gente encaminhar o livro do professor Sandro. Tá joia, obrigada. Obrigado você. Gostaria de agradecer a todos, a presença de todos, do professor Sandro. Aguenta aí, Alexandre, que a gente tem que organizar os próximos encontros. Verdade. Mas Calma. os clubes a gente pode falar, as leituras a gente pode falar lá no grupo, mas eu vou liberar o professor, né, Sandro, para que ele, às vezes, tem algum outro compromisso. E fica o convite também, se o senhor quiser, após o término, se quiser fazer um novo encontro com a gente, para que a gente possa passar para o senhor as impressões que nós tivemos do livro, fica à vontade também, professor. Mas, em nome do IDP, em nome da professora Vládia, eu agradeço e parabenizo o senhor. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, professor Flávio. Obrigado a todos os presentes aqui. Eu vi que tem alguns alunos meus lá do mestrado e doutorado do CEUB também aqui participando. Foi uma grande honra, tá? E futuramente até já me convido aí para a gente falar sobre o nebis in idem, sessão administrativa nebis in idem, professor Flávio. Quando quiserem aí, tá bom? Obrigado, foi um prazer imenso, viu? Até a próxima. Obrigado, professor. Foi ótimo. Um abraço. Tchau. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Tchau. Segurem um pouquinho aí, só para eu explicar para vocês como que vão ser os nossos próximos encontros. A gente tem mais 4 encontros, não é isso, Alexandre? A gente tem a ideia agora de, nos próximos encontros, e a gente vai organizar isso por meio do chat, eu devo mandar a divisão do livro no chat, não, né? No WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Isso. E aí a ideia é que a gente agora tenha um relator. Então, seria um papel muito simples o do relator, mas é também para instigar a participação maior por parte dos alunos, né? Para que o debate não seja dominado pelos professores. Então, a ideia é que a gente divida o texto em capítulos e o relator teria a ideia de apresentar o texto, a ideia central dela, e apresentar as primeiras dúvidas para as discussões. Então, seria uma coisa bem simples, de ali em 10, 12 minutos no máximo, ele apresentar a ideia principal daquele capítulo,
os pontos altos, os pontos baixos e as dúvidas que eventualmente ele já tenha, né? E para a gente ir moldando e aumentando essa ideia. E aí já fico feliz, o Enzo aí lembrou até que a gente passou 4 rodadas para chegar no livro, né? E já está se voluntariando para ser um dos primeiros, então vai ser ótimo. A gente tem praticamente um mês aí até os primeiros capítulos. O primeiro capítulo e o segundo capítulo são bem curtinhos, né? Então aí a gente já podia até deixar o Enzo aí como primeiro relator do primeiro capítulo e do segundo capítulo. Aí quando eu mandar, eu já mando com o nome dele. E aí os outros capítulos a gente vai dividindo, que aí o papel do professor fica um pouco mais secundário, que eu acho que é essa que é a ideia mesmo do clube de leitura, né? De que vocês tenham o protagonismo dessas discussões. Pode ser? Então, a Paula está com a mãozinha levantada. Paula, fica à vontade se tiver alguma dúvida, alguma questão. Oi, é porque eu não prestei atenção na hora que o celular travou, eu estava tentando falar, responder e falei, vai cair. Eu tenho um livro, e agora que eu prestei atenção, eu tenho um livro e eu queria passar, se alguém não tiver, da turma aqui. Eu aceitaria, Paula. Passa, com o maior prazer. Pronto, eu estava usando com uma colega, estava dividindo o livro. Nossa, que ótimo, então agora eu te faço o meu. O primeiro sorteio que eu ganho na vida, olha que legal. Primeiro de muitos, Paula. Então, tranquila, vou falar com a professora Vládia. Então, o Enzo ganhou 2 prêmios hoje, né? Então, ele fica com a primeira relatoria, né? E o livro também, né? Então, pessoal, muito obrigado. Nossa, semana foi... Qual deles que é prêmio? Oi? Qual deles que é prêmio, né? Todos os 2, você vai ver. Sabe por que eu falo que todos os 2 são prêmios? E eu te falo de verdade. Aproveitem as oportunidades que vocês têm para falar em público. É um exercício e depois vira uma cachaça. Você acha legal, aí quando você vê, você está fazendo discurso em festa de aniversário, casamento, você pede a palavra, deixa eu fazer o brinde aos noivos. Então, brincadeira. Mas assim, a gente vai ganhando traquejo, então é importante isso. E é importante, sabe? Hoje, eu vejo cada vez mais, mesmo um advogado que é só de consultoria, como o direito ficou muito opinável, não adianta só ele fazer o parecerzinho. O cliente pede para ele ir lá e defender a tese que ele tem no parecer dele, de por que ela vai funcionar e por que não vai ter risco jurídico quando for para o tribunal, ou justificar por que tem riscos jurídicos. Então, ele tem que ser persuasivo também nessa construção, mesmo que ele seja um advogado só de consultoria. Cada vez eu vejo mais isso claro, assim, trabalhando, então acho que vai ter isso. E, além disso, se vocês se derem o privilégio que é ser professor, então aí vocês vão ter mais ainda essa oportunidade. Porque ser professor é um baita de um privilégio mesmo, assim, se dar o direito de sempre estar aprendendo com os alunos. Estou sempre buscando mais conhecimento em função disso. Deixa eu responder a Thalita aí, ô Flávio. Ela perguntou se nós vamos enviar no chat a divisão, né? A divisão vai estar lá no grupo do WhatsApp. Eu acabei de mandar aí no chat novamente. Se você não estiver no grupo, entra lá. Errei. Eu falei chat, mas era grupo de WhatsApp mesmo. Então era só para confirmar se vocês iam mandar ali. Então é isso, pessoal. Acho que o Enzo mandou aí até outra falando, ó, ser monitor é isso, cara. Tem que ir atrás mesmo, que a gente vai ficando. Batemos o nosso recorde, né? 2 horas online aí para os primeiros que chegaram. Ainda bem que a professora Vládia não está aqui hoje. Ela vai ficar desesperada com a gente. A Cássia hoje ficou quietinha, hein? Eu me contive, você sabe, mas Verdade. É como o professor falou, eu acho que a gente tem que favorecer o debate com os alunos. Com certeza. Um abraço a todos, até o dia 14/9, nosso próximo encontro. Enzo, tem uma missão aí até lá, né? Eu vou falar com... Até terça-feira eu mando a divisão no chat. E eu falo com a professora Vládia para você pegar o livro com ela. Você é de Brasília, né? Fica mais fácil, não precisa nem mandar por correio. Tchau, Beleza. tchau. Valeu, pessoal. Tchau, Até obrigada. mais. Boa Um noite. abraço. Bom revê-los. Um abraço. Tchau, tchau.